Você pode abrir sua Bíblia, pode ficar assentado como você está. 1 Pedro 2, 19 a 20. Eu deixei a projeção, creio que ela está aí, e o título dessa mensagem é: Por que sofres? Aprenda a distinguir a natureza de seus problemas. 1 Pedro 2, 19 e 20 diz: Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando, sois esbofeteados e sofreis, mas se fazendo bem, sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. Vamos orar. Pai, a Tua palavra santa e eterna, poderosa e única, está aberta diante de nossos olhos. E nós carecemos que a nossa mente e o nosso coração também estejam abertos a ouvir a Tua instrução. Confiamos no poder da Tua verdade para conduzir a nossa vida e gerar os resultados que ela promete. E nessa dependência, nós nos propomos a debruçar a nossa mente sobre a Tua verdade nesta manhã, tendo a ajuda do Teu Espírito e a promessa do Senhor a nos encorajar. E nesta dependência nós oramos em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Nessa primeira epístola, Paulo trata da vida cristã debaixo de um fundo de sofrimento e perseguição. Assim como Filipenses e 2 Timóteo formam um quadro do final da vida de Paulo, Hebreus e 1 Pedro também tratam das mesmas questões ao mesmo tempo. Hebreus vai dizer no capítulo 13 que aqueles crentes sofreram o espólio dos seus bens, injustiças praticadas tanto pelas autoridades judaicas quanto pelas autoridades romanas. Então o contexto de 1 Pedro está muito próximo do contexto da carta aos Hebreus. E o contexto é um contexto de perseguição, um contexto de sofrimento que a igreja enfrentava naqueles dias. E a expectativa que se tinha diante deles é que esse sofrimento e essa perseguição ia aumentar. Aos Hebreus o autor vai dizer que ainda não sofrestes até o sangue nas lutas que eles estavam enfrentando, ou seja, alguns já haviam sido martirizados, outros possivelmente seriam no futuro. Então a perspectiva que se tem em 1 Pedro é de um agravamento da perseguição. Por isso que você vai ler no primeiro capítulo sobre a prova da fé, a prova pelo fogo. Ou seja, eles seriam provados pelo fogo na sua fé, e historicamente o imperador Nero trouxe isso à realidade, e ele foi o responsável tanto pela morte de Pedro quanto pela morte de Paulo. Assim entendemos historicamente. Então, o que Pedro faz aqui é encorajar os crentes a permanecerem fiéis a Cristo, a despeito de tudo isso que podia ocorrer. Eles não tinham o controle sobre as circunstâncias, mas eles tinham o controle sobre o fato de olharem ou não para Cristo. Eles não podiam mudar isso. Isso aconteceria. O tempo estava se fechando ao redor deles e dificuldades e lutas estavam no horizonte. A mesma circunstância deles é a nossa circunstância. Nós estamos olhando para o horizonte e aquilo que nós vemos é grave. Nós estamos olhando para o horizonte à frente e nós vemos que tempestades se adivinham e nós não temos poder de mexer com isso, de alterar isso. O pastor tão bem escreveu, o pastor Romo tão bem escreveu nas palavras do pastor de hoje, que nós não podemos evitar que o mal se expanda. Isso é profético. O tempo da tribulação será exatamente isso. E isso é necessário para que a ira de Deus seja derramada. Ou seja, há circunstâncias que nós não mudamos. O que nós controlamos é a direção dos nossos olhos. Ou os nossos olhos vão estar nessas tempestades, ou os nossos olhos vão estar em Cristo. É isso que nós controlamos. E Pedro aqui nos encoraja a diferenciarmos algumas questões nisso, a fim de que os nossos olhos não sejam tirados de Cristo. E ele fala sobre as aflições na vida cristã,
nesse sentido, como algo que certamente ocorrerão. Então, se elas virão, se as aflições virão, o motivo aqui, a proposição de Pedro é que elas venham pelo motivo certo. Se nós vamos enfrentar lutas e problemas, que essas lutas e problemas sejam provocadas por um motivo certo. Infelizmente, quando eu observo isso, eu percebo que uma boa parte da perseguição que os crentes dizem sofrer nesse tempo não é causada pela sabedoria deles. Não é causada porque eles estão olhando para Cristo. Pode ser causada por outras N razões, desde o apoio a homens, a confiança em homens, a proposição das ideias de homens, mas não é nem o apoio a Cristo, nem a proposição da mensagem de Cristo. Pedro vai nos mostrar aqui que neste tempo, onde é inevitável a aflição, que ela seja bem-vinda, se nós a realmente tivermos pelo motivo certo. Eu vou usar um exemplo disso. Alguns anos atrás eu li um livro que o título era um livreto. Ele era interessante, ele falava assim: não desperdice o seu câncer. Olha que título, duro, né? Não desperdice o seu câncer. E eu li a introdução em alguns capítulos e o autor havia passado por isso, e ele disse: olha, é um tempo de provação que a gente não pode desperdiçar, porque Deus está muito próximo e a gente tem que colher os frutos disso. E olhando para nós podemos dizer: não desperdice as aflições. Possivelmente essas aflições, elas vão ser um instrumento de Deus para que mais almas sejam salvas. E se nós vamos passar por aflições, que saibamos passar por isso corretamente. Então eu vou dividir em 2 pontos aqui. O primeiro deles é quando o nosso comportamento é a causa dos nossos problemas. Quando é o comportamento do salvo, do cristão, a causa da perseguição. Quando você é perseguido e maltratado pela forma que você age, sem sabedoria, e não por causa de Cristo. Olha para o verso 15. Que nenhum de vós padeça como homicida ou ladrão ou malfeitor, ou como que se intromete em negócios alheios. Que nenhum de vós padeça, ou seja, que a sua aflição, que o seu sofrimento não seja causada pelos motivos errados. Olhando para o contexto de Pedro, ele vai usar a palavra homicida. Claro que está em foco o assassinato literal de alguém, não meramente o atentado contra o caráter de alguém, mas é interessante que em Apocalipse 21:8 fala de homicida sendo lançado no lago de fogo, e isso ressalta a malignidade desse pecado. E possivelmente o que Pedro está dizendo aqui é que aqueles cristãos não deviam ser maltratados pelo Estado por serem homicidas. E qual era o contexto? Possivelmente eles enfrentariam um tempo terrível de perseguição, e a tendência humana é revidar com isso. E ele disse: olha, talvez alguns de vós pensem em formar um grupo paramilitar e enfrentar essa situação arma por arma. E Pedro diz: olha, talvez não seja a melhor coisa, não seja o melhor resultado. Depois ele usa a expressão ladrão, e é interessante que a perseguição a eles tirava a eles o direito de trabalho, de proteção das cidades muradas, da educação nas cidades muradas. Eles eram tirados das cidades. Hebreus vai dizer que eles eram colocados em cavernas, era o lugar que eles encontravam para morar, e nessa falta e escassez, talvez algum deles pensasse que era justo roubar de alguém para se alimentar. Pedro diz assim: olha, que você não sofra por roubar os outros. Ele vai adiante: malfeitor, qualquer tipo de mal praticado contra uma pessoa. E literalmente aqui nós vemos que o Império Romano já estava com as suas forças, preparadas, e eles só queriam uma justificativa. Notem que Nero usou isso, outros imperadores usaram isso. Então malfeitor quer dizer, olha, que eles não nos persigam porque eles estão encontrando entre nós malfeitores, pessoas que têm procurado o mal. Nem aquele que se intromete em negócios alheios. E parece aqui que Pedro tinha em visão literalmente aquela pessoa que era informante.
Ou seja, um informante em meio à igreja, ou um informante em meio à comunidade, se metendo em negócios que não lhe pertenciam ou que não lhe faziam jus. Então, a primeira coisa que Pedro fala é: a perseguição e as aflições não são uma justificativa para nós pecarmos. E se o Estado nos perseguir por causa dos nossos pecados, eles estão certos. O que nós não podemos fazer é justificar isso. Eu estou sendo perseguido porque eu sou um cristão, certo? É isto? Ou é por causa das suas atitudes erradas? Pedro continua, e ele diz no verso 20: porque que glória será essa se pecando sois esbofeteados e sofreis, literalmente, não há crédito nenhum em ter problemas causados pelas minhas atitudes pecaminosas. E quando eu sofro as consequências disso, não é nada mais, nada menos do que aquilo que Paulo fala aos Gálatas sobre a lei universal da retribuição. Ele diz: porque o que o homem semeia na carne, da carne ceifará corrupção. E ele claramente disse: porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Os seus problemas estão sendo plantados por você mesmo. É você que tem plantado isso e colhido. Muitas vezes nós enfrentamos problemas que nós mesmos estamos plantando e colhemos então algo amargo. Provérbios 20:17 diz que suave é ao homem o pão da mentira, mas depois a sua boca se encherá de cascalho. Você já derrubou um pedaço de pão no chão e quando ajuntou, você não viu que tinha areia e botou na boca e mastigou? Uma das sensações mais desagradáveis é mastigar areia. Ele está comparando essa atitude a isso. Talvez no início das nossas atitudes erradas, nós sintamos até prazer nisso, é algo atrativo e proveitoso, mas em determinado momento isso vai se voltar contra nós mesmos. Daí eu lembro de um caso bem específico que eu ouvi há muitos anos atrás de um irmão. O vizinho da frente, dias da semana, final de semana, eu não sei que dia que ele fazia isso, no sábado, ele ligava uma caixa de som com músicas mundanas na frente da casa desse cristão. Então era o vizinho da frente, ele ligava a música, a vizinhança toda era obrigada a escutar junto. Como que ele solucionou o problema? Ele foi lá e comprou uma caixa ainda maior de som, colocou na frente da casa, ligou uns hinos e... O que você acha que foi o resultado? Mas eu estou aqui sendo perseguido por ser um cristão. Não, você está sendo perseguido porque falta bom senso. O que eu digo com isso? Cuidado com as suas reações a esse mundo. Tenha muito cuidado às provocações. Como você responde provocações. Esse mundo está aqui para nos provocar, literalmente. Tenha muito cuidado como é que você responde isso. Talvez a sua resposta vai ser pior do que a provocação. Então Pedro disse claramente que glória é essa se pecando sois esbofeteados e sofreis, ou seja, que glória tem quando as pessoas te perseguem porque você não tem paciência, porque é precipitado, duro nas palavras. Não tem glória nenhuma nisso. A provocação sempre virá do mundo. A forma que nós respondemos é que deve ser cristã. Então, não seja perseguido pela forma que você responde às provocações. Talvez seja perseguido porque você não cai nelas. Saiba de uma coisa, um dia eles cansam. Um dia eles acham outra coisa para fazer e vão deixar de lhe provocar por ser um cristão. Nenhum cristão, Pedro vai mostrar, também tem o direito de usar sua liberdade como desculpa para pecar. Olha os versos 15 e 16. Porque assim é a vontade de Deus que, fazendo bem, tapeis a boca à ignorância dos homens insensatos, como livres, e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Nos últimos anos, talvez 1 Pedro 2,15 foi o verso que eu mais usei para aconselhar cristãos. Porque esta é a vontade de Deus, não de qualquer pessoa. Assim é que Deus quer, que fazendo bem, tapeis a boca à ignorância dos homens insensatos. As pessoas estão vindo discutir com você, provocar discussões muitas vezes políticas, sociais. As pessoas propõem discussões que não vão levar a nada. Pastor, o que eu faço? Essa é a vontade de Deus.
porque praticando o que é certo, tapeis a boca de homens insensatos. Como é que você cala a boca de alguém assim? Fazendo certo, não é discutindo, não é batendo boca. Cristão nenhum ganha algo por bater boca com os outros. E mais do que isso, Pedro vai adiante. Não tenha a sua liberdade por cobertura de malícia, ou seja, não use o princípio da liberdade cristã a fim de encobrir os seus pecados. É errado um crente, quando sofre a consequência de seus próprios atos, justificar-se dizendo que apenas fez o que é o seu direito fazer. Infelizmente, alguns crentes têm culpado a Deus pelos problemas criados por eles mesmos, dizendo que a liberdade cristã lhes permite agir assim. Aos Gálatas, Paulo escreve: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Sabe quando que nós usamos muito esse versículo? Nas últimas eleições presidenciais. É minha liberdade ter o meu posicionamento. Verdade, meu irmão. E é sua obrigação amar os seus irmãos. É sua liberdade votar em quem você quiser, colocar adesivo no seu carro, nas suas mídias sociais. É sua liberdade você fazer o que bem entender, e é sua obrigação me amar, mesmo com tudo que eu lhe digo. Entende a diferença? Temos liberdade, mas não abusamos dela, porque antes da minha liberdade vem o meu amor por você. Antes da minha liberdade de fazer o que eu quero, dizer o que eu quero, posicionar-me como eu quero, vem você. E a minha liberdade não pode ser motivo de eu enfraquecer você. A minha liberdade não pode ser motivo de eu fazer você tropeçar. A minha liberdade me coloca na obrigação de amá-lo, sem levar tropeço à sua vida. Então tenha muito cuidado com isso. Nem sempre na vida cristã nós vamos conseguir fazer realmente o melhor. E aqui eu faço uma divisão. 3 divisões de categorias daquilo que nós fazemos. Nós tentamos fazer sempre o que é biblicamente melhor. Essa deve ser o nosso alvo. Toda circunstância que nos envolvemos, biblicamente melhor. Você já percebeu que nem sempre é possível? Por exemplo, no seu trabalho, nem sempre você vai conseguir fazer o que é biblicamente melhor. Você está na faculdade, nem sempre vai dar para fazer o que é biblicamente melhor. Quando não é possível, fazemos o que é biblicamente aceitável, mesmo que isso seja se calar. É aceitável. Por vezes, nem o aceitável é possível, então nós fazemos o quê? O que é biblicamente tolerável. Mas em nenhuma dessas circunstâncias a Bíblia nos dá a liberdade, ou Deus nos dá a liberdade de ir além do que a Bíblia nos manda. Com relação a esse biblicamente tolerável, se uma ação for biblicamente tolerável, significa que eu tive a liberdade de seguir minha própria consciência, porém que a minha escolha pode não ter sido a melhor escolha. Por isso, por causa do amor a Deus, ao próximo, eu escolho sempre negar a mim mesmo o privilégio de seguir a minha liberdade. Eu posso fazer isso. Eu nego a mim mesmo. Eu posso fazer isso, mas eu escolhi não fazer. Para o bem do meu irmão, eu escolhi não fazer. Notem o que 1 Coríntios 6,12 diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então tenha cuidado com as suas atitudes. Coloque seus irmãos antes de você. O amor por eles, antes da sua liberdade de fazer algo. Agora, quando a sua fidelidade a Deus, primeiro nós tratamos quando os problemas, a nossa falta de sabedoria é a causa das perseguições e dos problemas, mas Pedro também fala que quando há problemas e dificuldades causados pela nossa fidelidade a Deus. Olha para o verso 14. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois. Aqui então, esse motivo de ter problemas por sermos fiéis ao Senhor Jesus Cristo, nos dá o direito de sentirmos o mesmo que o apóstolo disse,
Os apóstolos sentiram, em Atos 5:41, ele diz assim: retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se por terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo seu nome. Literalmente, eles tiveram problemas por pregar o evangelho de Cristo. Eles não estavam discutindo religião, eles não estavam entrando numa discussão vazia, eles não estavam amaldiçoando ninguém, eles estavam pregando o amor de Cristo. E por pregar o amor de Cristo, eles tinham sido o quê? Afrontados. Isso é uma boa coisa. Você é um cristão verdadeiro no seu trabalho, na sua faculdade, aonde você mora. Isso vai desagradar muita gente. Sim, o reino das trevas nunca está contente por ter um cristão verdadeiro em algum lugar desse mundo. Vão acontecer coisas que você não sabe explicar. Perseguições que você não sabe explicar. Palavras que você não sabe dizer por que elas vêm, mas são dirigidas indiretamente a você. E talvez, se isso ocorra no seu trabalho, você não vai ser promovido, você não terá algumas regalias, você não terá um progresso como as outras pessoas têm, simplesmente porque você se nega a viver o tipo de vida que eles vivem. E a sua vida tem sido realmente um motivo de confrontação à vida deles. Não espere que eles vão lhe amar. Você vai sofrer questões que talvez você não esperava, e você diga: olha, eu procuro ser o melhor crente que eu posso, e tudo que eu colho é afronta. Parabéns, irmão, você está no caminho certo. Muito bom. Você tem testemunhado de Cristo pela sua vida. Você não tem dado lugar ao mundo, ao pecado e Satanás. E as pessoas têm te rejeitado por isso. Glória a Deus. Você está no caminho certo. Pedro vai continuar dizendo no verso 19: porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos. Às vezes é estranho ler isso. Porque é coisa agradável. O que é agradável? Aquilo que você faz, por exemplo, quando diz assim, que sem fé é impossível agradar a Deus. Qual é o sentido disso? Agradar a Deus em que sentido? Quando nós fazemos algo por obrigação, isso é obediência. A lei manda, os mandamentos mandam. Agora, agradar a Deus é fazer aquelas coisas que não há um mandamento direto sobre elas, mas eu faço porque eu sei que Ele gosta. Eu faço porque isso honra Ele. Ele diz que é uma coisa agradável que algum de nós, por causa da consciência para com Deus, sofra agravo. Nota, Ele não mandou isso, mas eu faço porque eu sei que agrada a Ele. Então isso é agradável ao nosso Deus. E essa expressão, a consciência para com Deus, se deve ao nosso senso de dever, de gratidão para com o nosso Deus. Então o foco aqui é que o crente mantém sua atitude, sua prática de fé, mesmo diante de circunstâncias adversas e que resultem no prejuízo dele. Nós não falamos tantas vezes assim, diante de circunstâncias: olha, eu escolhi sofrer o dano. Ah, estava assim a circunstância. Não, mas eu escolhi sofrer o dano, para que não fosse causado dano ao meu testemunho cristão. Eu vou contar uma historinha para vocês, que no dia eu ri, mas depois eu vi a seriedade. Deu um problema no meu carro e eu fui no eletricista bem perto da igreja. Ele consertou, na hora de pagar ele não tinha troco. Eu acho que era R$30, eu dei 50, ele não tinha troco. Eu disse: olha, então eu vou trazer depois. Não, você traz e entrega para aquele fulano. Só que eu cheguei na igreja, minha esposa tinha, eu levei na mesma hora. Isso era uma terça ou quarta. Chegou no sábado de manhã, ele bateu na porta da igreja. Pastor, eu vim acertar aquele serviço. Como assim? Eu vim acertar, o senhor falou que ia levar o dinheiro para fulano e não levou. Eu entreguei o dinheiro na mão dele, mas ele tinha tanto na mente que eu ia entregar para o ciclano, que ele não percebeu que eu tinha entregado dinheiro para ele. Daí eu falei: mas eu entreguei para o senhor, eu entreguei 6 notas de R$5. Não, o senhor não entregou. Não, mas como é que eu ia lembrar até as notas que eu entreguei se eu não tivesse entregado? Não, o senhor não entregou. Eu disse: não, o senhor está certo, espera aí. Tive que ir lá pedir dinheiro para alguém e paguei de novo, custou caro o serviço. O que custaria caro realmente? Os R$30? O meu testemunho, num homem na rua da igreja. Eu vou me preocupar com 30, e fosse, irmãos, o valor que fosse.
Talvez eu devia ter pego algum tipo de recibo, alguma coisa, e seria sábio. Não peguei porque o valor era pequeno. Sofra o dano. Engula a questão. É melhor que isso aconteça por causa da nossa consciência para com Deus, do que nós envergonhamos o nome do nosso Salvador. Acontece isso no trabalho, na faculdade, no serviço, nos vizinhos, sofra o dano. Sofra o dano em nome realmente de sua consciência para com Deus. Porque o verso 16 vai dizer que se padece como cristão, não se envergonhe. Ou seja, se você enfrenta algumas circunstâncias e você as resolve como um cristão, não há vergonha nenhuma nisso. Talvez você ouça de alguém depois: eu não permitiria isso, ninguém me passa para trás, eu não dou dinheiro para ninguém. Se essas coisas são mais importantes do que Cristo, você tem que repensar. Se o seu orgulho ou outras circunstâncias são mais importantes do que a glória de seu Salvador, repense bem. Em Marcos, capítulo 14, versos 66 a 71, na noite que Pedro traiu a Jesus, olha o que está escrito ali. O próprio Pedro, estando Pedro embaixo no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote e, vendo a Pedro que se estava aquentando, olhou para ele e disse: tu também estavas com Jesus o Nazareno. Mas ele negou, dizendo: não o conheço, nem sei o que dizes. Saiu fora do alpendre e o galo cantou. E a criada, vendo outra vez, começou a dizer aos que ali estavam: esse é um dos tais. Mas ele o negou outra vez. Pouco depois, os que ali estavam disseram outra vez a Pedro: verdadeiramente tu és um deles, porque és também galileu. A tua fala, o teu sotaque te denuncia, literalmente isso. E ele começou a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. De quem que ele estava falando? De Jesus. Pois é o mesmo Pedro que agora diz: se padece como cristão, não se envergonhe. Ele aprendeu a lição. Jesus havia dito a ele em Mateus 5: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal por minha causa. O resultado é muito claro e a palavra de Deus nos apresenta ele quando agimos assim. O verso 19, Pedro diz, eu leio de novo: porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos padecendo injustamente. Talvez seja desagradável para você, mas é agradável ao nosso Deus. Talvez ali você vai ficar envergonhado por isso. Talvez ali a sua ira interior cresça e você diga: eu nunca mais vou passar por isso. Tome todo cuidado para não passar. Mas se Satanás, nas suas estratagemas, nas suas armadilhas, fez isto, é coisa agradável, por causa da sua consciência para com Deus, que você sofra agravos. Os versos 14 e 16 dizem: quanto a eles, é ele sim blasfemado, mas quanto a vós é glorificado, falando de Jesus. Então, se alguém padece como cristão, não se vergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. O homem que me discipulou por 10 anos, é o único homem que eu conheço, que eu sei, que enfrentou aquilo que Cristo disse. Ele estava trabalhando na empresa, e eu fui discipulado por ele, eu sabia muito bem isso. De cada 3 palavras que o tio Oswaldino falava, 4 eram sobre Cristo. Ele não sabia falar outra coisa. Quando eu tinha uns 13 anos, nós estávamos indo para a igreja de ônibus, e no caminho entre a casa e a parada de ônibus, ele falando, e eu virei para ele e falei assim: o senhor não sabe falar outra coisa, não? Briguei com ele, ele olhou para mim e continuou falando de Cristo. Era irritante. O homem não sabia falar outra coisa. Ele chegou na empresa, eles estavam trabalhando, e de que ele estava falando? De Cristo. Alguém reclamou. Passou uns minutinhos, os lábios dele se abriram de novo, ele estava falando de quê? A pessoa deu um tapa na cara dele. Encheu a mão. Ele virou para a pessoa, não reagiu, ele era um homem forte, ele tinha feito artes marciais, era um bom lutador, ele podia reagir e acabar com o homem. Ele virou e disse assim: foi por causa do que eu lhe disse sobre Cristo que você me bateu?
Pois é, você não sabe calar a boca, você só fala disso. Ele disse assim, então está aqui a outra face. Pode me bater de novo, porque eu não vou parar de falar. O homem se vergonhou. E ele serviu como um testemunho de um verdadeiro cristão. Se você sofre agravos por causa disso, não se envergonhe. Se as pessoas talvez lhe ridicularizam pelo seu testemunho cristão, não se envergonhe. Lá vem aquele crente de novo. Sabe o que eu faço na faculdade? Eu sento na primeira classe, na primeira carteira. Todo mundo que entra na sala passa por mim. Eu normalmente chego 25, 20 minutos antes, eu levo minha Bíblia. E a minha leitura da manhã é feita ali na classe da faculdade. Todo mundo que passa, os professores que passam, vem a minha Bíblia. Eu estou lendo a Bíblia. Depois eu guardo a Bíblia debaixo da minha carteira e todo mundo que olha para mim vê a minha Bíblia. Ela está ali à vista de todos, sem problema algum. Tem gente que não ridiculariza em palavras, mas em atitudes. Num dos primeiros dias desse semestre, eu coloquei uma questão bíblica para justificar uma questão científica, e o professor me respondeu assim, o homem que escreveu a Bíblia não conhece nada de ciência. Olhei para ele. Todo mundo olhou para ele. Não sei por que na outra aula ele me tratou tão bem. Eu acho que a consciência doeu. Mas olha, não se envergonhe de Cristo. Certo? Não se envergonhe da sua Bíblia. Eu tenho encorajado os irmãos da nossa igreja a andar com a sua Bíblia para onde forem. A ter uma Bíblia na mesa de trabalho. A ter uma Bíblia no carro, folhetos. Lá onde você trabalha, é possível ter uma Bíblia na sua mesa, deixe lá à vista. Aonde você está, é possível ter uma Bíblia. As pessoas andam junto com você, você dá carona para alguém, elas estão vendo a sua Bíblia. Ou seja, como um testemunho de que, olha, eu creio nessa palavra, eu a sigo, ela tem me abençoado, eu não tenho vergonha dela. Ou seja, não tenha vergonha da sua Bíblia. Talvez não tendo vergonha da sua Bíblia, você não tenha vergonha de Cristo também. Porque não se separa as duas coisas. Pedro vai dizer ainda, se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. E isso lembra que Jesus falou em Mateus 5,11. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Por quê? Por minha causa. Então jamais se envergonhe de Cristo. Seus problemas têm sido causados pela sua falta de sabedoria. Você precisa resolvê-los. Precisa tirar algumas coisas da sua vida e para deixar de ter práticas que estão trazendo o ódio das pessoas sobre você, não por causa de Cristo, mas por causa de coisas que você defende que não vão te levar a lugar nenhum. Não são eternas. Talvez você está aí defendendo homens, nesse tempo da política é tão normal isso. Começarmos a defendermos homens e ideias de homens, e se fulano tivesse no poder, não seria assim. Se é por essas razões que você está sendo perseguido, repense as suas atitudes. Repense o que tem alimentado sua mente. Vale a pena ser perseguido? Vale, pelo motivo certo, pela nossa fidelidade a Cristo. Talvez lá na sua família, e olha, eu lembro disso, nas últimas eleições o que eu mais ouvia é, pastor, minha família rachou por causa de política. Agora meus irmãos não vêm na minha casa, eu não vou nos meus irmãos, meu pai não vai não sei aonde, e eu ficava escutando aquilo. Como assim rachou? Vocês não estão se falando, seu pai, sua mãe, seus irmãos, porque de questões políticas, isso mesmo. Ninguém se aguenta mais lá em casa. O que é isso, meu irmão? O que é isso? Que falta de sabedoria. A minha família, infelizmente, eu falo isso com dor, a imensa maioria são católicos e espíritas. Alguns deles, olha, eu estou na igreja a mesma idade que eu tenho, 48 anos. Eu fiquei muito feliz que eu passei na casa de um primo, alguns anos atrás, nós sentamos na mesa para almoçar, e ele olhou para mim e falou assim, eu gostaria que você orasse pela minha família antes do almoço. Eu nunca imaginei que aquilo ocorreria. Nunca imaginei. Ele ora por nós. Hoje eu envio o devocional para a esposa dele, para a minha prima. Ela reparte com os filhos, com os demais.
Demora anos para você construir uma circunstância onde as pessoas vão te dar ouvidos. Demora anos de testemunho para elas chegarem a você e perguntarem: mas essa coisa aí da Bíblia, como é que é isso? Vocês falam de ir para o céu, de crer em Cristo. Demora-se décadas para construir uma oportunidade, mas demora-se segundos para acabar com ela. Você tem que ser sábio. Demoram-se décadas para um parente meu ir na igreja. O normal é eu dizer eles assim: tio, quando eu estou no Rio Grande do Sul, tio, eu estou aqui hoje, vem na igreja domingo. E eles me responderem assim: primeiro você vai no bar comigo, depois nós vamos na igreja. É normal eles me responderem assim. E outras coisas piores. São décadas de testemunho para eu chegar na casa deles e dizer: tio, eu vim aqui, a gente não se vê há tanto tempo, antes de ir embora eu queria orar pelo senhor. Ora por mim. Demora décadas para chegar nisso. E às vezes segundos de uma palavra dita fora do lugar, para você nunca mais ter oportunidade. Então tenha muito cuidado, você está lidando com almas eternas. Pessoas que você ama e que você quer vê-los ainda aqui nesse tempo, vindo aos pés de Cristo para crer nele. Então eu quero justificar por que vale a pena sofrer como um cristão. Porque nós vamos encontrar pessoas no céu que nós amamos aqui. Pessoas que nós pensamos assim: esse fulano nunca vai crer em Cristo. Eu tenho uma compaixão imensa pelos irmãos e irmãs que oram pela salvação dos seus pais. Lá na igreja isso acontece muito. Pastor, ora pela salvação do meu pai, ora pela salvação da minha mãe. Eu ainda tenho mais compaixão ainda de pais que chegam e dizem assim: pastor, ora pela salvação do meu filho. Ora para que ele venha para a igreja, tudo. A gente tem compaixão porque sente o mesmo, né? Eu sou pai também. Então, olha, se você tem que passar por sofrimentos e por aflições para testemunhar as pessoas que você ama sobre Jesus Cristo, passe alegremente por elas. É uma alegria. Passe alegremente pelas aflições. Se passar por essas aflições, vão resultar na salvação das pessoas que você ama. Não é um preço tão caro. Quem pagou um preço caro foi o Senhor Jesus. Isso para nós é um privilégio. Que você entenda isso. E que Deus lhe abençoe. Se você tem sofrido por causa de Cristo, que você saiba que Ele está ao seu lado, Ele encoraja, Ele ajuda. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar.